Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa sobre literatura católica. Que a Santíssima Virgem, sob o título de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, nos acompanhe sempre. O áudio de hoje está fora da programação de segunda-feira, é um áudio extra, mas é algo que eu já queria fazer há algum tempo, uma lista de 10 romances católicos, como um convite ou uma sugestão para quem quer adentrar nessa área da literatura católica, literatura de ficção católica. Eu não quis chamar de os 10 maiores romances católicos, isso não seria nem um pouco justo, mas alguns desses romances eles estão necessariamente em qualquer lista de romances católicos. Daquela série de vídeos do padre Robert Lauder, que eu já mencionei em outro momento, 5 desses romances que nós vamos ver, 5 estão lá, e vale a pena conferir. Bom, nessa lista eu me restringi a romances explicitamente católicos, de autores católicos, e que escreveram essas obras compreendendo-se como escritores católicos. Essa, claro, que é uma lista muito restrita, portanto. Isso é muito menos do que eu mesmo entendo por literatura católica. Mas, mesmo assim, nesse primeiro momento eu quis fazer essa restrição. O objetivo aqui não é resumir esses romances, é muito menos analisá-los. Isso eu vou fazendo ao longo dos nossos áudios de segunda-feira. É simplesmente dar uma linha geral do enredo, algumas características fundamentais da obra, para que vocês, cada um, conforme o seu gosto, vá escolhendo algum que ainda eventualmente não tenha lido. Eu dispus esses romances em ordem cronológica. Não estão em ordem da minha preferência pessoal, nem nada disso, simplesmente a ordem cronológica. Todos eles, quase todos, o primeiro não. O resto é tudo do século XX. Vamos lá então. O primeiro romance é Os Noivos, do Alessandro Manzoni. É um romance de 1827. Nessa obra, que é sobre os percalços que o Lorenzo e a Lucia têm que enfrentar para, enfim, chegar ao casamento, o que talvez mais interesse para a nossa leitura católica é o modo como o Manzoni ele retrata a providência. E esse é um dos grandes temas que nós encontramos em vários romances católicos, retratar a própria providência agindo na vida dos personagens. De fato, tem uma palestra de um professor e escritor chamado Renato Moraes. Ele, inclusive, tem um livro de ficção chamado Claridade. E na palestra dele, que está dentro de um conjunto, que foi o Congresso de Literatura Católica, há alguns anos, o título da palestra é possível retratar a providência na literatura? E, dentre vários outros exemplos, ele aborda os noivos. É principalmente nas páginas finais desse romance, quando o próprio casal, o Renzo e a Lucia, eles comparam o que cada um aprendeu com tudo aquilo que viveram, é onde aparece essa compreensão da providência na história da maneira mais explícita, pela boca dos próprios personagens. Essa obra, de todas as que eu vou listar, sem dúvida é a que tem a maior quantidade de tipos humanos, de personagens que representam cada um tipo de pessoa. Tem o covarde, o santo, que se destaca pela coragem e pela prudência, o impetuoso, que apesar de ter um bom coração, tem que aprender a pensar antes de agir, o maligno, inclusive tem um grande caso de conversão nessa história. Enfim, é uma história com um número muito grande de tipos humanos. E é também, isso não precisaria dizer, porque senão não estaria nessa lista, é uma história maravilhosamente bem escrita. O estilo do Manzoni é como alguém que vai te levando desde uma visão panorâmica das montanhas e descendo até aquela vila e depois até aqueles corações, para depois, no fim, subir de volta por uma reflexão sobre o sentido daquela história em particular, mas também sobre o sentido da vida humana em geral. E isso faz dos Noivos um excelente início para a entrada na literatura católica. Nosso segundo romance é O Senhor do Mundo, do padre Robert Benson. É um romance de 1907. Eu particularmente não sou um fã de distopias, não sei porquê, mas eu achei que valia a pena incluir esse romance nessa lista. É um tremendo romance, não me entendam mal. É a história, vamos dizer, dos últimos momentos da igreja militante, ou seja, da igreja nesse mundo.
e do cerco formado pelo exército do anticristo e de como os últimos católicos, inclusive o último Papa, resistem até o final, que coincide, o final do livro coincide com como não podia deixar de ser, né? Com o fim do mundo. Ainda sobre o Senhor do Mundo, vale a pena conferir. Tem uma aula muito boa do Guilherme Freire, do professor Guilherme Freire. Tem no YouTube, basta digitar ali Senhor do Mundo, Guilherme Freire, vocês vão encontrar, vale muito a pena também. O terceiro romance é um chamado Leviatã, do Julian Green. É um romance de 1929. É a história de um homem chamado Paul Guerret, com um amor obsessivo por uma jovem, que, por outro lado, além de ser perseguida por esse homem, ela trabalha num restaurante e é obrigada, pela patroa dela, a manter uma relação quase de prostituição com os clientes. E isso para satisfazer uma curiosidade doentia, absolutamente doentia, dessa senhora, que é a patroa dela. Quem já leu Leviatã talvez ache um pouco estranho que ele esteja nessa lista, porque ele destoa um pouco dos outros. Apesar do título, Leviatã, a história, num primeiro momento, não parece ter nenhum assunto diretamente relacionado ao catolicismo. Mas o que nós temos no Leviatã é um verdadeiro inferno. No caso, daria para dizer que é a retratação das três concupiscências, né, de que fala João na sua carta, ou melhor, da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e o orgulho da vida. Os personagens principais encarnam isso muito bem. E o que acontece é que quando um escritor forma um enredo e personagens infernais, isso não deixa de ser um meio de provocar no leitor um clamor pela graça, pela restauração da vida. E o Julian Green faz isso muito bem. Daquela tríade francesa, Bernanos, Mauriac e o Julian Green, este último, o Julian Green, é o meu preferido. Eu tenho um apego especial pela escrita dele, mas isso é uma questão puramente pessoal, eu não teria como justificar isso. Né? O quarto romance é O Nó de Víboras, do François Mauriac, 1932. Já é nosso conhecido, já tem um áudio onde eu tratei desse romance em particular, com muito mais detalhes. É um dos romances mais conhecidos do Mauriac, junto com O Deserto do Amor e também Thérèse d'Esquerot. É uma história de conversão, escrita em primeira pessoa, onde um homem, o Luís, ele descobre nele próprio uma dimensão ainda não dominada por todo o veneno da avareza, do rancor e da sede de vingança que o dominava contra a mulher e os filhos, e os familiares em geral. É um dos melhores romances no que se refere à relação entre o autor e a liberdade dos personagens, ou seja, no que se refere à questão de conduzir uma conversão num romance, ainda mais uma conversão tão repentina como a do Luís. Fazer isso sem tirar a liberdade do personagem, ou seja, sem tratar o personagem como um fantoche, um mero porta-voz do autor. Esse romance, O Nó de Víboras, é um dos melhores exemplos disso. Nosso quinto romance, Diário de um Pároco de Aldeia, do Bernanos, 1936. Nesse romance, embora tenha um caso de conversão muito marcante, não é um romance cujo centro seja propriamente a conversão de alguém, mas sim os dramas de um padre diante de uma paróquia que, como ele mesmo diz no início, é dominada pelo tédio. Os franceses sempre têm, né, desde Pascal, essa fascinação pelo tédio, entendido não como uma falta do que fazer, mas como uma tristeza perante aos bens sobrenaturais. O prodígio do Bernanos nesse romance foi o de, vamos dizer assim, alçar voo à mentalidade de um santo, porque o pároco em questão é um santo. E em vários momentos desse romance fica até difícil separar o que é propriamente a literatura de ficção e a literatura mística. Vejam só, né, o próprio José Munir Nasser, saudoso José Munir Nasser, na aula dele sobre esse livro, tem também no YouTube, só procurar, ele começa dizendo que talvez nem seja exatamente um romance, o modo como a gente está acostumado a entender um romance. E vale aqui a mesma observação quanto à maestria do Mauriac, ou seja, de
criar personagens que giram em torno desse centro gravitacional, que é o padre, sem, entretanto, servirem meramente de escada para o autor, né? Ou seja, para que o autor exponha suas ideias. Ou seja, são personagens legítimos, com força própria. O sexto romance da nossa lista é O Poder e a Glória, do Graham Greene, 1940. O Poder e a Glória é simplesmente um dos grandes marcos da literatura católica em língua inglesa. O Graham Greene era britânico. Eu quero muito gravar algo assim, especialmente dedicado a esse romance. É a história de um padre foragido da polícia mexicana no tempo da perseguição religiosa no México. Esse padre é alcoólatra e, além disso, ele teve uma filha há algum tempo. Mas ele tem muitos momentos de verdadeiro heroísmo, principalmente no final do romance. Esse enredo acontece em dois planos. De um lado, uma mãe lê para o filho a história de um santo mártir chamado Juan, e de outro, tem então a história desse padre, que em muitos aspectos não é nenhum modelo, né? Ao contrário do padre, que é a protagonista da história que a mãe está lendo para o filho. E o Graham Greene ele conduz as coisas com muita maestria até o final, e nesse final nós vemos qual o efeito da história da mãe na mentalidade da criança, mas também como esse efeito repercute no cenário da perseguição. Embora seja uma história completamente diferente dos noivos, um estilo completamente diferente, esse romance, O Poder e a Glória e Os Noivos, eu acho que são duas das melhores portas de entrada na literatura católica. O nosso sétimo romance é Anjos de Pedra, do Otávio de Faria, um romance de 1943. Estava faltando um brasileiro nessa lista. Bom, o Otávio de Faria é um autor de uma coleção de 13 romances. E o conjunto dessa coleção se chama Tragédia Burguesa. Graças a Deus, finalmente, estão reeditando essa coleção. A editora Sétimo Selo está, se eu não me engano, no terceiro volume já dessa coleção. Para conseguir os outros, por enquanto, a pessoa ainda tem que ter muita paciência, um trabalho que depende de muita busca, muita garimpagem em sebos. Eu escolhi para pôr nessa lista o quarto volume da Tragédia Burguesa, que se chama Anjos de Pedra, porque é um volume especialmente dedicado a um padre, o padre Luís. Ele aparece em outros momentos da Tragédia Burguesa, mas aqui no Anjos de Pedra ele é o protagonista. Muito bem, o Otávio de Faria, e nesse romance em especial, ele causa no leitor uma solidariedade muito grande com a figura do padre. Esse imenso drama que é ser um sacerdote, que é viver dia após dia diante de almas pelas quais a pessoa vai prestar contas no final, e que muitas vezes se mostram como verdadeiros anjos de pedra, né, como é o título. Ou seja, aparentemente impermeáveis à graça de Deus. O Otávio é muitas vezes trágico nesse sentido. É um romance, como é costume do Otávio de Faria, é um romance com pouca ação e muita observação psicológica dos personagens, tanto por parte do próprio autor quanto dos personagens. Mas o Otávio de Faria, nessas análises, ele não julga os personagens, ao contrário, ele acompanha cada um deles nas suas angústias. E por isso o efeito dele no leitor não é só uma solidariedade com o drama do sacerdócio, mas também com a miséria humana. E o Brasil tem uma dívida enorme, uma dívida de gratidão enorme com o Otávio de Faria, e a Sétimo Selo está de parabéns por essa iniciativa mais do que urgente de reeditar a Tragédia Burguesa. O oitavo romance é Retorno a Brideshead, algo como cabeça de noiva, cabeça da noiva, que já é muito sugestivo para um católico, essas duas palavras, cabeça e noiva. É um romance de 1945, do britânico Evelyn Waugh, e é basicamente uma história de retorno à casa, tanto literalmente, ou seja, familiares que eventualmente retornam à casa de origem, quanto figurativamente, ou seja, o modo como esses personagens redescobrem
em si mesmos aquilo do qual, uma realidade da qual se haviam afastado ao longo da vida. Tem um detalhe nesse romance, um detalhe mais ou menos sutil, que faz com que ele seja também uma história sobre intercessão, talvez sobre comunhão dos santos. E um dos pontos altos desse romance é uma conversão na hora da morte, na hora extrema. E vale a pena mencionar também que esse é um dos romances com alguns dos momentos mais engraçados de toda a literatura inglesa, e com um humor propriamente inglês. O penúltimo romance é O Fim de Caso, de novo do Graham Greene, dessa vez um romance de 1951. Esse eu acho que é o único romance do Greene que rivaliza com O Poder e a Glória. É a história de uma mulher que não acredita em Deus, mas no momento de desespero, ela faz uma promessa pedindo um milagre. Ela promete abandonar o seu amante caso ele esteja vivo depois de um bombardeio. O contexto é a Segunda Guerra. E quando ela verifica que o amante está vivo, começa nela então uma luta interior para conhecer e aprender a amar Deus. Um Deus que ela começa desprezando por não poder mais ter o amante. Ao mesmo tempo, esse homem começa a ler o diário dela e começa a suspeitar que ela o trocou por outro. Porque ele não entende que ela no diário está falando do novo amor dela, que é o próprio Deus. O padre Robert Lauder chama atenção para a habilidade do Greene em entrar na mente feminina e escrever um diário como se fosse mesmo de uma mulher. É um romance maravilhoso e vale muito a pena. Por último, um romance de 1952, que é O Sangue Sábio, da Flannery O'Connor, nossa queridíssima Flannery O'Connor. De todos esses escritores, a Flannery é talvez a que mais fale pelos detalhes, pelas sutilezas da descrição. Ela tem uma capacidade incrível de projetar um mundo inteiro apenas descrevendo a roupa de uma pessoa, ou o gesto que ela faz, ou um suor caindo no rosto, enfim. E eu acho que a Flannery foi a que mais entendeu a ideia de que a literatura é encarnação. E ela entende isso pela descrição dos detalhes. Mas ela faz isso falando assim, talvez cause uma impressão errada, ela faz isso de um modo muito, muito peculiar. Um modo que vai do cômico ao grotesco. Inclusive, no último áudio, eu falei um pouco sobre um conto dela chamado Um Templo do Espírito Santo, mas falei um pouco geral sobre a escrita da Flannery, e que é uma escrita que muitas vezes mostra a graça através do grotesco. Muito bem, Sangue Sábio é a história de um sujeito chamado Hazel Moulds. O próprio nome dele já é uma chave de leitura, porque haze significa neblina ou névoa, e mold é algo como uma trave de que fala Jesus, né? Tirar a primeira trave do teu olho para enxergar o cisco no olho do irmão. Ou seja, é um romance sobre a capacidade de ver alguma coisa. E, de fato, um dos momentos mais bonitos desse romance é quando uma menina diz o seguinte sobre o Hazel, o protagonista. Ela diz assim: gosto dos olhos dele. Não parecem estar enxergando o que vem, mas, mesmo assim, continuam olhando. Bom, esse cara, o Hazel Moulds, ele chega numa cidade com um plano, na verdade com uma obsessão, de fundar a igreja de Cristo sem Cristo. E ele se confronta com um pregador de rua, e para rivalizar com ele compra um carro, o Hazel compra um carro, e esse carro passa a ser também a própria casa do Hazel Moulds e o seu púlpito, o lugar de pregação. Além, claro, do meio de transporte que ele tem para ir de um lugar a outro fazer as suas pregações. O simbolismo disso é bastante claro. Ele quer fugir de algo que é ao mesmo tempo o que lhe move na vida. Para variar, um enredo típico da Flannery O'Connor. Né? Muito difícil de resumir sem parecer um completo absurdo. Mas ao contrário da experiência da leitura. Muito bem, gente. Como eu disse, essa lista, esses 10 romances, eles servem como um convite para adentrar na literatura católica, mas não é nada comparado ao que tem para conhecer. Eu nem citei o Tolkien, o Chesterton, a Muriel Spark, Sigrid Undset, também o escritor português que eu conheci até recentemente, é um tesouro católico da língua portuguesa, o Francisco Costa. Enfim, uma quantidade enorme de nomes.
Mas com tempo e paciência a gente vai conhecendo esse universo. É verdadeiramente um universo da literatura e, em especial, da literatura católica. Muito obrigado aos que acompanharam até aqui. Não esqueçam de curtir e compartilhar. E até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, com um novo áudio sobre literatura católica. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós.